E o programa Rodrigo Scala Visita de hoje, aliás, dentro do programa Gente que Brilha na TV, tem uma visita muito especial, né? Vocês vão conhecer dentro de alguns instantes. Então, William, vem caminhando. Estamos aqui mais uma vez com o Rodrigo Visita. E vamos ver a visita de hoje, né? Quem será o nosso grande entrevistado de hoje no Rodrigo Scala Visita. Vamos ver se ele tá aí. Vamos ver quem que é essa pessoa especial de hoje no Rodrigo Scala Visita. Olá, João Cury, tudo bem? Tudo bem, você, Rodrigo? Prazer recebê-lo aqui. Um prazer é todo meu, olha, é realmente uma satisfação, né? Então vamos entrar, acompanhe. Meu entrevistado de hoje é o prefeito municipal de Botucatu, João Cury Neto. Tudo bem, João? Tudo bem, Rodrigo. Prazer recebê-lo aqui em casa e um prazer conversar com você e com seus telespectadores aqui no Gente que Brilha. Não, o prazer é todo meu. Você sabe que esse quadro, programa que é o Visita, né, Rodrigo Visita, é um quadro novo, né, no programa Gente que Brilha na TV, e foi realmente uma satisfação fazer esse quadro, e mais ainda de estar na sua casa, de você abrir as portas da sua casa para me receber. A alegria é nossa receber você. A gente sabe do sucesso e da abrangência do programa, né? E você escolher para nos visitar aqui foi uma honra muito grande para nós. João, nós vamos conversar um pouquinho sobre a sua história, né? Nós vamos falar de política, nós vamos falar da história da sua vida, onde você nasceu, um pouquinho da história com os seus pais, seus familiares, a sua família, a convivência com a sua família Raquel, né? E as crianças, enfim. Eu queria saber um pouquinho onde você nasceu e saber da história da sua infância, como é que foi? Olha, eu nasci em Botucatu, nasci em 1973, eu sou de outubro, de 22 de outubro, né? E minha infância passei todinha aqui em Botucatu, adoro Botucatu. Meu pai sempre morou no centro da cidade, ali na Moraes Barros. Nós nascemos na Moraes Barros, ali na altura da João Passos, né? E nós passamos praticamente toda a nossa infância e o começo da adolescência ali. Depois a gente mudou para pertinho da Associação Atlética Botucatuense, na General Teles. Mas eu me lembro muito nós somos em 5 irmãos, brincando com os irmãos, indo para o BTC. A gente frequentava muito o BTC, estudava no La Salle. Então aquele miolo da cidade ali era, na verdade, o nosso grande quintal, onde a gente brincava muito, ia para o clube, para a escola e na rua também com os amigos. João, e onde você estudou? Como é que foi a sua história com os estudos? Você era um bom aluno? Você gostava de estudar? Ou sua mãe ou seu pai eram exigentes? Como é que funcionava com os estudos? O João na escola? Olha, era terrível e também não era um aluno assim exemplar. Ao contrário, dei muito trabalho na escola, repeti de ano, né, até que depois, um pouco mais já maduro, fui fazer cursinho em São Paulo. Acho que aplumei daí, acabei fazendo faculdade. Na faculdade fiz em 5 anos o meu curso, que era de 5 anos, curso de Direito, mas na escola dei muito trabalho. Estudei no La Salle. Eu era muito apaixonado e sou ainda até hoje por esporte. Então ficava 24 horas pensando em bola, né? Joguei tênis de mesa, depois handebol, e no La Salle a gente tinha professores lá, o professor Lica, o professor Barraca, que nos estimulavam muito, né, a praticar esporte. Então a gente ficava por conta disso, o grupo de amigos, né, e eu não conseguia medir e equilibrar um pouco isso. Então a gente sempre ficava mais nas quadras do que estudando. E isso me prejudicou, acabei perdendo 2 anos na escola, que também perdi grupo de amigos, né, mas tem alguns que continuam sendo meus amigos até hoje, e foi uma experiência interessante. Espero que meus filhos não deem para mim e para a Raquel o trabalho
que eu dei pro meu pai e pra minha mãe na escola. E como que era a convivência em família? Você era um menino levado? Você gostava de... assim, você dava que nem trabalho? Como que era a sua convivência no lar, assim? Saía muito passear com seus pais? Olha, pouco. Na minha família a gente nunca teve muito hábito de passear, de tirar férias juntos. Essa é uma coisa que todos nós sentimos e acho que meu pai, minha mãe também, minha mãe até hoje, meu pai quando faleceu também tinha esse sentimento de que a gente poderia ter passado mais tempo juntos. Mas então não tinha muito esse ambiente familiar que a gente vê em outros lugares, a gente não tinha. Um pouco pelas próprias características da família, era difícil você sair com 5 filhos pequenos. Na minha casa, nós somos uma escadinha. Família grande, né? Família grande, a Jamila é de 71, eu sou de 73, a Renata de 74, o Júnior de 75 e depois o Fernando, que é um pouco mais temporão, que é de 79. Então, era difícil. Meu pai era prefeito, em 82 ele teve o primeiro mandato como prefeito, então era muito difícil sair. Minha mãe também era muito envolvida com o fundo social, com a parte política, então a gente ficava muito em Botucatu. Então não tinha essa coisa de viajar com a família, até porque era sempre muito complicado. Eu com 2 filhos, a gente já percebe o que você faz quando tem que viajar. Eu imagino com 5 filhos, você sair, 2 carros, dividir a família, tudo. Então esse ambiente a gente não tinha, mas por outro lado tinha um ambiente muito gostoso dentro de casa. Dava muito trabalho, minha mãe se aborreceu muito, meu pai também com a escola, meu pai mais com escola e minha mãe com o dia a dia, porque muitas vezes ela fazia o papel de pai e mãe, né, e acabava tomando providências que muitas vezes meu pai não tomava por conta da sua atividade. Agora, quando você começou a sua adolescência, como que foi? Você já tinha alguma coisa que você gostaria de ser? Porque a gente sempre pergunta, né, o que vai ser quando crescer? Você já tinha alguma coisa em mente ou você ainda ficava na dúvida ainda? Você via as pessoas e ficava assim, não sei o que eu vou ser, o que vai acontecer? Porque a gente fica mesmo, né, nessa dúvida. Aí vai chegando, vai acabando os estudos, aí chega a hora da faculdade, você já fala, meu Deus, eu tenho que fazer uma opção. Eu tenho que estudar, mas eu também tenho que ver o que eu quero fazer. Você já pensava em alguma coisa? Já, eu queria ser professor de educação física. Porque queria ser professor de educação física, ficar nessa área do esporte, até que um dia hoje não é mais irmão, mas o irmão Júlio, lá do La Salle, me chamou, a gente conversou muito, ele me abriu algumas possibilidades, falando um pouco da minha personalidade, falando, por que você não pensa nisso? Porque não me ajudou muito, uma orientação vocacional, assim, muito legal que eu tive com ele, e nessa conversa ele me falou também do direito, de algumas coisas que ele via, alguns traços da minha personalidade, e eu comecei a ponderar então a possibilidade de fazer direito, que acabou sendo depois a minha opção um pouco mais para frente. E daí como que surgiu então o direito? Você era uma vocação, você via alguém já da tua casa ou não? Você falou, não, vou ser advogado, vou querer optar por essa profissão. Não tinha ninguém na minha casa. Na minha casa tem uma coisa interessante, porque todos nós fomos os 5 filhos. Meu pai era engenheiro, mas ninguém... Engenheiro e palmeirense. Dos homens não saiu nenhum, nem engenheiro nem palmeirense. Mas na minha casa ninguém foi para essa área de exatas. Ao contrário, nós fomos todos para a área de humanas, né? Então a Jamila fez propaganda e marketing, a Renata fez administração, eu, o Júnior e o Fernando, nós fizemos direito. E dentro de casa a gente acabou optando por essas áreas mais relacionadas às áreas humanas, né? E foi aí que a gente... cada um seguiu, eu e meus irmãos, por coincidência, os 3 homens, nós fizemos direito, né? E depois fui estudar, fiz um ano, quase passei, até inacreditavelmente, né? Terminando o 3º, quase passei direto na faculdade, mas bati na trave e depois acabei entrando, depois de um ano de cursinho, fui morar com as minhas irmãs em São Paulo, fiz cursinho lá no ângulo, na rua Tamandaré, que depois acabou me proporcionando a possibilidade de eu ir fazer faculdade em Campinas, onde eu fiz direito lá na PUC. O João, me falaram um pouquinho da Itália na sua vida. Eu queria que você falasse também. Você morou fora do país há algum tempo? Como é que foi? Morei 2 anos. Fiquei 1 ano e meio na Itália e 6 meses na Inglaterra, em Brighton. E na Itália eu morei 1 mês em Perugia, onde eu fui estudar italiano. Acabei achando que o curso não ia me atender nas necessidades que eu tinha, porque eu tinha que aprender italiano em 6 meses
por conta do meu curso, da minha especialização que eu ia fazer e que começava em setembro. Então eu fui para lá no comecinho de 2000, fiquei um tempo em Perúdia, achei que não ia conseguir, porque eram salas maiores, era uma universidade para estrangeiro, e acabei indo estudar em Roma. Então, em Roma, eu pude, em 4, 5 meses, aprender o italiano, me dediquei muito, acabei até me afastando um pouco de brasileiros, porque você encontra muito brasileiro, o que te dificulta um pouco a aprendizagem do idioma. Então, mergulhei mesmo na cultura italiana, conheci muitos amigos lá em Roma, o que me facilitou, porque estudava na escola, estudava muito gramática, tudo, e a fluência do convívio com os italianos lá. E depois fui em setembro fazer uma especialização em Bolonha, na Universidade de Bolonha, que é a universidade mais antiga do mundo. A Universidade de Bolonha é uma universidade muito tradicional, né? E tive uma oportunidade de conseguir uma vaga no curso de Direito Tributário, na especialização de Direito Tributário na Universidade de Bolonha, e lá eu fiquei 1 ano, né, estudando, onde eu terminei na metade de 2001. E depois fui estudar inglês. Tive a oportunidade, meu pai também conseguiu custear para mim mais 6 meses, e eu fiquei na Inglaterra estudando inglês, mas ali eu já não aguentava muito de saudade do Brasil e acabei me envolvendo com brasileiros. A gente tinha muitos brasileiros na escola que eu estudava também, então o meu inglês ficou um pouco comprometido. O italiano ainda consegui, até que falo fluentemente, mas o inglês eu tenho ainda muita dificuldade. Mas uma experiência maravilhosa, você poder sair do país, ter a oportunidade de ter uma família que te dá essa possibilidade, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que aproveitar muito, né? Eu quero, se um dia meus filhos tiverem a mesma vontade, poder oferecer isso, porque eu acho que é uma experiência única, né, ímpar na vida de uma pessoa, você conhecer outras culturas, você poder se conhecer, porque bem ou mal aqui numa cidade menor a gente é sempre parente de alguém, filho de alguém, amigo de alguém, e às vezes isso acaba não te dando a oportunidade de você se conhecer, né? E quando você vai para um outro país e você não conhece ninguém, ali é você com você mesmo, né? Você com seus valores, com seus princípios, né? Com os desafios que a vida te coloca. Então você cresce muito, né? E você se autoconhece de uma forma diferente. Isso foi muito bacana, porque lá não era filho do Jamil, ninguém conhecia a Dona Herô, né? Então tudo isso foi muito bom, porque deu uma polida na minha personalidade, me deu condições de me conhecer melhor para poder hoje ser um pouco a pessoa que eu sou. Então vamos aproveitar e fazer um rápido intervalo, e dentro de alguns instantes voltamos aqui da residência do prefeito municipal João Cury. Você sabe quem nós somos? Nós somos o Diário da Serra, um jornal que trabalha para a cidade, um jornal que compreende a cidade, um jornal que valoriza a cidade, um jornal que pulsa no ritmo da cidade. Nós somos o Diário da Serra, um jornal que faz questão de crescer junto com a cidade, um jornal que mostra todos os dias uma nova cidade, um jornal que aprende todos os dias a conviver com esta cidade, um jornal que sabe exatamente qual é o seu papel dentro dessa cidade. É claro que vale a pena receber em casa um jornal assim. Ligue 3811 7070. Diário da Serra, o jornal da sua vida. Corse Seguros, seguro patrimonial, automóvel, seguro de vida, transporte, animais, seguro para profissionais liberais, aeronáutico e agrícola, e mais, previdência, consórcio de automóveis e imóveis, financiamentos. A Corse trabalha com as melhores seguradoras do mercado. Atendimento especializado em caso de sinistro. Desde 1964, no mercado segurador, com vários prêmios de reconhecimento pela excelência e qualidade dos serviços.
A Corse Corretora de Seguros. Volta às aulas com tudo em A Colegial. As melhores marcas com os melhores preços. Atendimento diferenciado das 8 às 19 horas. 40 anos de tradição. A Colegial, papelaria e informática. Major Mateus 361, na Vila dos Lavradores. Telefone 3882-4133. A Colegial. Eu queria também saber um pouquinho da tua história, com algum sonho que você gostaria de realizar, que você ainda não realizou. Olha, na verdade o meu sonho é poder ver minha família crescer, coisa que eu sempre fico preocupado, principalmente meus filhos, né? Eu queria muito, eu vi o meu pai falecer e o primeiro neto com 1 ano de vida, né? E eu sentia que ele lamentava muito não ter visto, né, não ter frequentado mais os filhos, não ter participado mais da vida dos filhos, e principalmente ele sentiu muito que ele percebia que ele já conhecia da doença quando o Joãozinho, o filho da Jamila, nasceu. Ele sabia que ele não tinha muito tempo de vida, então eu gostaria muito de poder viver bastante. Esse é meu grande sonho, viver um tempo suficiente para ver meus filhos crescerem, para poder ser avô, né, e ter uma vida plena, completa, principalmente podendo chegar em todas as etapas e bem, com saúde, para poder viver bem. Ô, João, e a gente vê, por exemplo, várias etapas, né, da prefeitura, os projetos que você faz na cidade. Qual o grande sonho que você fez? Qual o grande projeto que você fez aqui em Botucatu, que se o seu pai estivesse aqui com a gente, ele ia falar: puxa, o meu filho realizou esse grande projeto que eu, durante a minha gestão, gostaria de ter realizado e não pude. Tem alguma coisa assim que você poderia falar? Um grande orgulho para o seu pai, assim. É difícil você falar, né? Teria que ser, de repente, a sua mãe, né? Ou eu não sei, alguém que não fosse você. Mas como ela não está aqui, quero deixar um abraço a Dona Herô, que eu gosto muito. Mas assim, alguma coisa que você vê que ele poderia falar: nossa, esse é um grande projeto que meu filho realizou. Olha, eu acho que politicamente, do ponto de vista administrativo, conhecendo meu pai, que o pouco que eu conheci e pude viver com ele até mais no final da vida, porque no primeiro mandato a gente era muito pequeno, no segundo mandato eu já morava fora, fazia faculdade fora, então eu não tinha muito esse convívio com o prefeito. Chegava em Botucatu de final de semana, né, eu vinha de Campinas de final de semana, então eu já encontrava amigos, ficava em casa muito pouco. Eu não tinha, e durante a semana não tinha esse contato com os problemas do dia a dia da prefeitura. Mas conhecendo, até pelo que eu me lembro e os amigos falam, eu acho que algumas das coisas que a gente fez, que eu tenho certeza que ele deve ter falado: puxa, isso é importante, né? Ele fez muito mais do que eu. Isso é importante dizer, que eu acho que como prefeito ele realizou obras talvez mais importantes do que eu, mas eu acho que, por exemplo, quando a gente levou água pro Dona Marta, a gente levou esgoto, lá pro Dona Marta, lá no final de Rubião Júnior, onde as crianças brincavam no esgoto a céu aberto, ao lado do esgoto a céu aberto, em contato com a doença. Tenho certeza que essa foi uma obra que ele, se tivesse aqui, ele acharia muito importante. Você poder levar o saneamento básico, uma rede de esgoto, para um bairro bem distante, bem periférico da cidade. Então essa é uma obra que... E meu pai gostava muito, ele falava muito das obras enterradas, né, que ficam debaixo da terra e que muitas vezes os políticos não gostam de fazer porque não aparecem e não dão voto. Então essas obras eu também tenho um apreço muito grande, que são galerias de águas pluviais. Tudo isso é saúde pública, você diminuir prejuízo das pessoas, é você melhorar a qualidade de vida na cidade. Então nós fizemos muita obra que eu tenho. A gente tem obras aí que são visíveis, mas essas obras que mexem
com o dia a dia com a vida das pessoas no dia a dia e que as pessoas não imaginam, né, a importância delas, porque elas estão debaixo da terra. A água que a gente levou para toda a região norte, Botucatu estava tendo intermitência de abastecimento de água. A água é um bem essencial à vida, né? Então enquanto você abre a torneira, ela cai, você não dá muito valor. Até o dia que você abre a torneira e não cai uma gota. Daí você vê o quanto é importante. Então, água, esgoto, eu sei que ele ficaria muito feliz de ver o número de creches, né, que nós abrimos. Creche é uma obra que para mim tem um significado muito grande, que é você poder atender um direito da criança, mais do que ser importante ou não para a mãe que quer trabalhar, que é muito importante nesse sentido, mas a creche tem que ser vista como um direito da criança, acima de tudo. Se ela depois ajuda a mãe a trabalhar, ótimo, né? Mas ela é um direito da criança, de já ter dentro ali da primeira infância, educação básica, educação infantil, de uma forma lúdica, brincando. Isso já vai formando a criança até os 7 anos, é o período que ela mais absorve informação. Então, você já poder dar para uma família a oportunidade de ela ir para a creche, ter uniforme, uma alimentação decente, né, a merenda escolar de qualidade, tudo isso são obras e ações que eu tenho certeza que ele valorizaria muito, né, se ele estivesse aqui hoje para poder observar. Ô João, e você tem um sonho ainda que você não realizou e que você gostaria de realizar? Olha, eu tenho, do ponto de vista pessoal é esse, poder ser avô, poder ver meus filhos crescerem, né, a família unida, tá com os meus irmãos do jeito que a gente vive hoje, tem problemas, tem dificuldades, mas eu acho que vive bem, poder viver o maior tempo possível que Deus permitir com a minha mãe, né, que é um laço importante que a gente tem, e do ponto de vista profissional eu acho que é poder honrar a cada minuto esse voto de confiança que a população me deu, tentando fazer o máximo possível nesse pouco tempo que a gente tem e principalmente fazer para quem realmente precisa. Eu acho que a prefeitura ela tem que servir a todos, mas quando não é possível você servir a todos, que a gente possa olhar principalmente para aqueles que mais precisam da gente, e o Montoro falava isso, para o mais pobre de todos os pobres. Quando cada político, ao assinar um documento, ao usar uma palavra, puder pensar no que aquilo vai representar para o mais pobre de todos os pobres, certamente ele está fazendo jus ao mandato popular que a população otorgou. Ô João, você é uma pessoa muito querida pelos políticos, né? Eu não ia tocar nesse assunto de política, né? Mas assim, eu vejo que muita gente de fora, quando vocês convidam, vem, que nem o Geraldo Alckmin, né? Entre outras personalidades, Bruno Covas, né? Que sempre está por aqui. Você é muito bem visto por outros políticos, né? O que você tem a dizer sobre isso pra gente? Eu acho que um pouco é a herança, né, das relações que meu pai cultivou ao longo da sua vida, e é uma pessoa muito respeitada. Meu pai, eu também não tinha essa noção. Antes de eu entrar na política, a gente não tinha ideia. Sabia que tinha sido uma pessoa que, dentro do PSDB, tinha uma certa importância, mas depois, né, a gente percebeu uma liderança importante no estado de São Paulo, que ele se transformou e acabou passando isso para nós, né? E era uma pessoa que tinha lado. Meu pai, acho que se tinha uma coisa que passou para nós e a gente procura entender, compreender como político, é que na política você tem que ter lado, né? Você tem que ter uma linha. Não adianta você estar com o pé em cada canoa, né? Na base do oportunismo. Hoje eu estou aqui porque aqui me convém, amanhã eu estou ali porque ali me convém. Então isso não existe na política. Para nós isso não faz parte do nosso entendimento do papel do político. Então uma das coisas que as pessoas percebem é que nós podemos divergir, né? Podemos em outros momentos convergir, mas nós temos um lado, nós temos uma linha a seguir, né? E eu acho que a coerência na carreira do homem público, você saber onde quer chegar, como quer chegar, com quem quer chegar, isso é importante. E quando você mantém esses princípios acesos, demonstrando isso de forma clara para a população, né, você acaba cultivando um pouco o respeito das pessoas, ainda que as pessoas não concordem com você. Quer dizer, às vezes a sua opinião é diferente da dos outros, mas eles passam a respeitar porque percebem que existe uma dose de coerência importante que respalda toda a sua atuação política.
E o que faz de você alcançar toda essa popularidade? Será que é porque você é conhecido como prefeito do povo, que governa lado a lado com o povo? Como você vê essa visão sobre isso? Olha, é difícil eu falar, né? Porque eu só acho uma coisa, e estou cada dia mais convencido disso, que para ser político, se você tiver escolaridade é excelente, se você tiver formação é muito bom, mas se você me perguntar o que é importante, eu acho que é gostar de gente. Tem que gostar de gente, não adianta ser, se for sacrificante, se for falso, né, não vai para frente, a população percebe, né? E gostar de gente é você se colocar no lugar do outro, é você sofrer com o sofrimento do outro, é você estar alegre com a alegria do outro. Então tudo isso eu acho que é uma composição de ingredientes importantes para você poder sair na rua. Eu não ando com segurança, não gosto disso, ando na rua sozinho, vou para os lugares, boto meu chinelo de dedo, boto uma bermuda, não tenho problema, até porque vejo isso como um momento muito importante, mas altamente transitório, né? E você não pode se iludir, a política tem isso. Eu vivi isso dentro de casa e tenho que ter mais obrigação do que os outros. A política, um dia você está, e a única certeza que você tem é que um dia você não estará mais, né? Por quê? Porque todo mandato tem começo, meio e fim, e é importante você entender isso, para você até fazer o melhor possível, porque pode ser que acabe e o tempo passou e você não conseguiu construir nada de bom. Então eu acho que na verdade a gente precisa olhar para as pessoas. Eu acho que para as pessoas sentirem confiança, acreditar, elas antes de mais nada, elas precisam entender que você está do lado delas, né? Sofrendo do lado delas, se colocando no lugar. Eu brigo muito na prefeitura, falo, olha, quando alguém ligar e falar que está com buraco na porta de casa, procura imaginar você com um buraco todo dia na porta da sua casa. Quer dizer, se coloca no lugar da pessoa, porque senão você acha que aquilo é mais um no meio de 5 mil buracos. Porque a gente tem buraco, a gente tem uma série de dificuldades, mas se você não tiver a capacidade de se indignar, se colocando no lugar daquela pessoa para resolver o problema, você não dá bola. E às vezes você passa a ser... É essa frieza que o homem público não pode ter. Tem que viver 24 horas o exercício do cargo. Ser prefeito não comporta exceção. Não dá para ser prefeito das 8 às 6. Prefeito 24 horas de final de semana, atendendo, servindo. Política é servir. Servir a população, muitas vezes deixar a vida pessoal de lado para assumir essa vocação de servir uma comunidade, uma população. Então, acho que é essa relação que a gente estabelece com a população. E quando você cria esse vínculo, ele é inabalável. Você pode errar, você pode acertar, a população fica brava, depois comemora uma outra conquista, mas, na verdade, foi criado um laço que é inquebrantável. E eu vou falar para você, depois que isso acontece, dá um sentimento de que valeu a pena. Ô João, e os convites? Como que você faz para conseguir cumprir tantos convites? Olha, é difícil, é muito complicado, até porque você tem uma série de eventos que são no mesmo horário, no mesmo dia, então você fica, vou agora aqui, vou ali depois, né? E eu sofro muito com isso, porque eu gosto muito de ir nos lugares, sempre que eu posso, eu gosto muito. Por um lado tem o sacrifício da família, a ausência de casa, né? Eu fico com um conflito interior muito grande, porque as pessoas falam, olha, quando estava na eleição veio, passou, agora que virou prefeito não vem mais. Só que também na eleição a gente não tinha algumas limitações que a gente tem hoje, né? Então você tem que administrar, isso envolve ficar mais no gabinete às vezes, tem também final de semana que sempre... eu saio bastante final de semana, a Raquel ainda é uma guerreira, porque passa às vezes o final de semana sozinha, que nem ontem, eu acabei tendo vários compromissos, era um final de semana tal, então tudo isso acaba gerando um conflito interior muito grande, é você tentar equilibrar, e quando há o desequilíbrio, que você não consegue ponderar bem as coisas, o desequilíbrio é sempre sacrificando, escravizando a família, o que é ruim, né? Porque você acaba falando sim para compromissos externos, porque você sempre está com esse sentimento de que você tem que ir, senão vão falar que sumiu, senão vão fazer um juízo de que você não dá valor, não demonstra interesse por aquelas coisas e acaba sacrificando um pouco a família. Mas eu acho que, assim, até certo ponto tenho aprendido muito com isso. No começo eu era muito mais afoito, muito mais
preocupado com isso. Hoje já estou numa situação que muitas vezes eu falo, olha, não vou, estou esgotado, já estou, de certa forma, assim, já estou muito cansado, então eu acabo respeitando um pouco mais os meus limites, as minhas opções, mas não é fácil, realmente é muito compromisso de manhã, de tarde e de noite, de segunda a segunda, e você tem que muitas vezes colocar uma trava, senão te consome demais e você acaba nem rendendo também, né? Ninguém consegue ficar bem 24 horas com tanto compromisso, com tanta agenda, se você não tiver um tempo para você, para os amigos, para a família, para fazer outras coisas também, tomar um aperitivo, fazer um churrasco, ir para o clube, isso é importante porque é a hora que você extravasa um pouco e recarrega as baterias. Agora eu quero saber sua vida pessoal em família. Quando surgiu o seu grande amor, Raquel? A Raquel eu conheci na faculdade, era em 1996, né? Então a Raquel era um ano mais nova que eu na faculdade e a gente se conheceu em jogos, eu era da Atlética da faculdade, a Raquel também competia pela faculdade e a gente acabou se conhecendo em jogos, em festas ali. E em 1996 a gente começou a ficar junto, aquela história que começou a ficar junto, depois mais um pouco ela daí veio um final de semana para Botucatu, eu tinha jogado um campeonato, acabei quebrando o pé, ela me deu uma carona para Botucatu, daí começamos a namorar. E paramos quando eu fui viajar para a Itália, fiquei 2 anos fora, como a gente falou. Depois que voltou, começamos de novo, mas não pegou muito bem. Depois de um tempo que a gente voltou, e daí já voltou praticamente 2, 3 anos depois, acabamos casando. Nós resolvemos casar em 2006. Então, e as crianças? Eu sei que você gosta muito de criança, né, João? Olha, eu tenho, acho que uma relação muito legal. Eu também não tinha enxergado isso. Hoje eu saio, às vezes vou nas escolas, encontro crianças na rua e a gente tem uma empatia muito grande. Eu tenho em casa, talvez eu nem sei se eu sou do mesmo jeito que até porque é uma relação que você aprofunda muito mais do que uma relação que você acaba encontrando e brincando em poucos minutos. Mas eu gosto muito de criança, principalmente de ouvir, de saber as coisas que elas falam, de ver como elas enxergam as coisas, o mundo. Então, para mim é uma coisa nova. Ser pai é muito novo, e eu me cobro muito, de novo, falando assim de ter medo de perder algumas fases, de não poder viver momentos importantes que depois não voltam mais. Mas de uma forma geral eu gosto muito de criança, me dou muito com as crianças. Acho que as crianças foram grandes cabos eleitorais que eu tive, por incrível que pareça. Encontrei muita gente que falou, olha, eu acabei votando em você porque meu filho me deixou louco. Se eu não votasse em você, minha filha queria ir comigo apertar lá o 45, Então tinha uma música também que eu acho que mexeu na campanha, mexeu muito com as crianças. Então tudo isso acaba sendo uma relação e eu realmente tenho uma identificação e gosto muito e percebo que tenho uma identificação grande também com as crianças. João. Então vamos aproveitar e fazer um rápido intervalo e dentro de alguns instantes voltamos aqui da residência do prefeito municipal João Curi Neto. Você sabe quem nós somos? Nós somos o Diário da Serra, um jornal que trabalha para a cidade, um jornal que compreende a cidade, um jornal que valoriza a cidade, um jornal que pulsa no ritmo da cidade. Nós somos o Diário da Serra, um jornal que faz questão de crescer junto com a cidade, um jornal que mostra todos os dias uma nova cidade, um jornal que aprende todos os dias a conviver com esta cidade, um jornal que sabe exatamente qual é o seu papel dentro dessa cidade. É claro que vale a pena receber em casa um jornal assim. Ligue 3811 7070. Diário da Serra, o jornal da sua vida.
A Corse Seguros. Seguro patrimonial, automóvel, seguro de vida, transporte, animais, seguro para profissionais liberais, aeronáutico e agrícola. E mais, previdência, consórcio de automóveis e imóveis, financiamentos. A Corse trabalha com as melhores seguradoras do mercado. Atendimento especializado em caso de sinistro. Desde 1964, no mercado segurador, com vários prêmios de reconhecimento pela excelência e qualidade dos serviços. A Corse Corretora de Seguros. Volta às aulas com tudo em A Colegial. As melhores marcas com os melhores preços. Atendimento diferenciado das 8 às 19 horas. 40 anos de tradição. A Colegial, papelaria e informática. Major Mateus 361, na Vila dos Lavradores. Telefone 3882-4133. A Colegial. E eu queria aproveitar, deixa para te dar um presente. Olha, era uma medalha que era do meu pai, de Santa Terezinha, para que te proteja, te traga muitas alegrias, que ela te seja um amuleto para você, viu, João? Para que ela possa, você caminhar com ela e ela te proteger, viu? Proteger nesse ano, principalmente, um ano eleitoral, né? E eu gostaria muito que você usasse, viu? Olha, eu quero te agradecer, fiquei muito emocionado a hora que você me contou da história dessa medalha, e pode ter certeza que eu vou guardar e vou usar com o maior carinho, né? Eu tenho certeza que vai, e tenho a certeza que vai me acompanhar nos momentos difíceis e nos momentos alegres também, né? Principalmente pela pessoa que era o seu pai, a sua mãe, a sua família, as suas irmãs, os seus irmãos, que sempre me acolheram com muito carinho na sua casa. Essa é a melhor forma que eu encontrei de poder te agradecer. Viu? Que você, através de uma coisa que fosse um uso pessoal meu e dos meus familiares, do meu pai. Olha, obrigado. E eu quero dizer para você que você é muito querido, uma pessoa diferente, iluminada, uma pessoa que transmite muita coisa boa, muita energia positiva, que fala olhando no olho, né? A gente tem que valorizar as pessoas que falam olhando nos olhos, que falam o que o coração sente, e você é uma pessoa assim, muito querida mesmo, e eu só tenho que agradecer sua amizade em primeiro lugar, e você também, essa medalhinha aqui vindo, né, de você e vindo da história que ela tem, pode ter certeza que fica guardada aqui no nosso coração, viu? Agora eu quero saber um pouquinho da história, rapidamente, de uns gostos seus. O que você gosta qual que é a comida que você mais gosta? Puxa, eu como de tudo, mas gosto de churrasco, gosto muito, por exemplo, de massa, de comida italiana, de comida árabe. Eu acho que são, assim, as comidas que eu mais gosto é comida árabe, comida italiana. Gosto de um arroz, um feijão, um bifinho, um filé de frango empanado, gosto muito, né? Então também como de tudo, mas se eu pudesse eu comeria muita comida italiana, muita comida árabe e um churrasquinho de final de semana. Viagem, João. Gosto de viajar, adoro viajar, a gente viaja bastante. Todo ano a gente praticamente viaja, conhecendo lugares novos, praia, levar as crianças para praia, mas eu gosto de viajar. Fiz as viagens assim, os lugares mais legais que eu conheci e tive a oportunidade de conhecer porque eu morava na Europa, foi Barcelona, uma cidade achei maravilhosa, Edimburgo, na Escócia, também achei muito legal. Então tive Praga, na República Tcheca. São lugares que eu fiquei realmente encantado, assim. Mas eu acho que
viajei com a Raquel, a gente viajou para os Estados Unidos junto, foi muito bacana. Aqui no estado de São Paulo também já viajamos bastante o litoral de São Paulo, essa região aqui de Maresias, Juqueí. Então acho que tem lugares que me marcaram bastante, assim, viajava muito com os amigos na faculdade. Então gosto muito de viajar, sempre que a gente pode, a gente viaja. E você teve aproveitando a deixa, né? Você teve algum país que você visitou e que você viu a forma de governar, né? E viu e serviu até, você tirou como o exemplo para você? Olha, a Espanha, fiz uma viagem já como prefeito, onde a gente foi lá mostrar Botucatu e conhecer o Parque Tecnológico da Galícia, lá na região de Vigo. Foi muito legal, a gente percebeu como era a governadoria da Junta da Galícia, fomos recebidos pelo governador lá, fui eu e mais 3 secretários aqui do município. A gente também teve a oportunidade de conhecer a China, né? E nós fomos também lá numa missão oficial, fui eu com o Dr. Emílio Curcelli e o Dr. Sérgio Miller da Unesp, onde também fomos lá trazer experiências para o Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico é uma coisa muito nova no Brasil. Nós não temos ainda experiências que você pode dizer, olha, é assim. Então, ainda e Botucatu está na vanguarda. Botucatu é uma das poucas cidades do país que já pode dizer que tem um parque tecnológico no estágio que nós temos, né? E é uma coisa que vai nos diferenciar. A cidade provavelmente hoje ainda não tem dimensão do que representa, mas o Parque Tecnológico, eu garanto para você que daqui 20 anos a gente vai olhar esse Parque Tecnológico que nós estamos construindo como um patamar que a cidade alcançou no seu desenvolvimento, como foi, por exemplo, eu ouso dizer, a vinda da Unesp para cá 40, 50 anos atrás, né? E as pessoas vão poder ver o que o Parque Tecnológico vai oferecer para Botucatu e vai mudar a vida da cidade quando ele estiver enraizado, quando ele estiver já desenvolvido, gerando emprego e gerando renda para a nossa cidade. Agora, eu perguntei, por exemplo, dos jovens, né? Você gosta também de criança e tudo. Em relação aos idosos, você tem algum projeto em andamento? Como que funciona, assim? Como que é o João com a parte, assim, da terceira idade, digamos, a idade melhor, né? Digamos assim. De outros países também, porque a gente vê que a pessoa idosa de outro país, ela é muito respeitada. Você acha que aqui no Brasil funciona da mesma forma ou tem algumas mudanças? Como que é a sua visão como prefeito em relação a essa parte da população? Olha, primeiro eu acho assim, que se você perguntar para as pessoas, né, se ela acha importante respeitar os idosos, respeitar as pessoas, todo mundo acha importante, mas do discurso para a prática, nós temos uma distância muito grande, né? Então nós precisamos, a consciência vem também da prática, do exercício do dia a dia, né? E o poder público é uma mola importante nesse mecanismo todo. Por quê? Porque nós temos que estabelecer políticas para a melhor idade. A gente tem feito isso. Primeiro, entender que as questões relacionadas aos idosos, né, não são questões de saúde, como as pessoas muitas vezes tendem a discutir. Porque o problema as questões do idoso, não, saúde. A questão do idoso, os assuntos de interesse dos idosos são saúde, é claro, mas são também possibilidade de ele ingressar no mercado de trabalho, aqueles que querem continuar trabalhando, que querem continuar economicamente ativos. É uma questão de assistência social, porque tem muitos idosos aí que dependem hoje, vivem sozinhos e precisam interagir com pessoas, tal. Isso é importante. Pessoas idosas que muitas vezes não têm uma aposentadoria digna, então dependem ainda de uma série de apoios. É uma questão de lazer, é uma questão de esporte, né? É uma questão de dignidade. Quando a gente trata no nosso governo a questão do idoso, a gente não trata a questão do idoso dentro de uma secretaria, né? Porque a questão dos idosos, que envolve os idosos, elas perpassam por todas as secretarias. É de interesse do idoso políticas públicas na área da assistência, na área da saúde, na área da geração de emprego, na área do lazer, na área do esporte. A gente apoia, e a Raquel apoia muito os idosos, as pessoas com mais de 65 anos que representam a cidade no Jore, que vão lá, disputam campeonatos, representam Botucatu. A gente está fazendo aí uma inovação em Botucatu que não tinha, que são as praças dos idosos. Nós já fizemos uma ali
em frente ao Hospital Sorocabana. Então você tem ali equipamentos que os idosos vão lá, fazem. É quase que uma fisioterapia a céu aberto. Eu passo de manhã lá para trabalhar e eu vejo alguns pessoas assim fazendo exercício com professora e tudo, muito bacana. Isso foi oferecido pela prefeitura, não tinha nada disso. Parabéns. Não tinha nada disso em Botucatu. Então a Praça do Idoso, que é uma iniciativa do Fundo Social, que a Raquel começou, isso é muito legal, porque você cria espaços públicos de convivência. Né? Espaços públicos de convivência é importantíssimo. A gente tem que voltar a recuperar algumas coisas do passado. As pessoas precisam voltar a sentar na calçada, conversar com o vizinho. Às vezes a gente pela internet conversa com a pessoa lá no Japão, né? Que a gente não conhece e não tem a capacidade de falar bom dia para o vizinho. Né? Então são coisas importantes que a gente veio perdendo. O mundo está cada vez mais individualista e as pessoas estão se isolando cada vez mais. O que cabe ao poder público? Combater isso. Né? Porque senão a criançada desde pequena já vai para o computador, já vai para o videogame, você não vê mais as pessoas interagindo. Então o poder público tem que fomentar e criar espaços de convivência. Né? Espaços de convivência para os jovens. Lá nessa praça Alexandre Fleming, em frente ao Sorocabana, você tem do lado da Praça do Idoso um playground, que é exatamente essa troca que a gente quer provocar de experiência, o avô ir com a criança, com o neto para brincar na praça. Nós estamos multiplicando isso agora em outros lugares. Na Coab 1 vai ter esses equipamentos, lá na Vila Antártica nós vamos ter esses equipamentos. É criar espaços de convivência para as pessoas poderem sair de casa, interagirem. Isso é qualidade de vida. Esse é o maior patrimônio de Botucatu. Ô João, voltando às perguntas assim pessoais, um perfume, algum perfume, tem algum que você gosta? Tem, eu gosto do Louis, né, que é aquele Ele da Armani, já usei muito, tanto que acabou agora, já estou precisando comprar mais um frasco desse perfume, gosto muito, né, e usei muito o Carolina Herrera também na faculdade, usava o Carolina Herrera, são dois perfumes que eu gosto bastante. E um filme? Gosto do Poderoso Chefão, gosto da Vida é Bela, acho que é um filme que é maravilhoso, me tocou muito também. A Vida é Bela, o Poderoso Chefão, são filmes que é nacional. Gostei muito da Cidade de Deus, acho que é um filme que chama a atenção da gente. Polêmico. A Tropa de Elite é um filme duro, né, que mostra uma realidade, inclusive que envolve muito, né, a podridão do poder, a classe política corrompida. Você quase chega a perder a esperança. Né? Você olha aquilo, perde a esperança, mas eu acho que tudo isso é um lado. Né? E é importante a gente sempre olhar isso como um lado. Tem muita coisa boa, muita gente boa, graças a Deus, e eu tenho sempre uma certeza e uma fé que é a maioria. O dia que a gente achar que os corruptos ou as pessoas que não procuram fazer o bem são a maioria, a gente está desacreditando na condição humana. Na condição humana. E eu acho que o cristão, antes de tudo, acredita na criatura que na verdade é o Cristo, né? Se fazendo em carne e osso e colocando os desafios desse mundo pra gente. João Cury por João Cury. Quem é o João Cury? Uma pessoa de esperança. Eu acho que uma palavra que eu gosto muito é esperança. Uma pessoa que acredita muito no ser humano, acredito muito nos valores, né? Eu acho que sou uma pessoa que acredita muito no outro, que procura estimular e ter contato com o outro. E pessoa simples de hábitos, não sou uma pessoa de grandes hábitos, gosto de coisas boas, mas não sou uma pessoa de grandes hábitos requintados, mas é claro que uma pessoa que gosta de viver bem, que gosta de estar com os amigos, uma pessoa que gosta do que faz, da família, e apesar de todas as minhas dificuldades, eu procuro ser uma pessoa melhor todos os dias. Obrigado, João. Muito obrigado por você abrir a sua residência para o Rodrigo Scala Visita. Muito obrigado. Olha, quero dizer para você, né, que foi você aqui em casa, venha sempre. Aqui você não bate na porta, você entra a hora que você quiser, vem almoçar com a gente aqui de final de semana, dia de semana, passar um final de semana com a gente. A Raquel gosta muito de você, a gente tem um carinho enorme por você, pelo seu trabalho. A gente sabe o quanto o seu trabalho cresceu, o quanto você se tornou aí admirado, não só por nós, mas por toda a população. Então, agora que você conhece o caminho da roça, né, a casa é sua, venha sempre que você quiser. Você sabe que aqui tem um cantinho seu para você vir a hora que você quiser.
Eu até quero agradecer porque eu fiquei muito emocionado, fiquei até com um probleminha de voz e tal, e o João foi muito simpático, a Raquel, de preparar um chá pra mim aqui, olha, uma delícia passar essas horas com vocês. Muito obrigado, que Deus te proteja e que você continue assim, essa pessoa que você é. Parabéns, grande exemplo a ser seguido, viu? Amém. Amém. E eu que agradeço você e um abraço a todos vocês, ao seu público, aos seus telespectadores. Que Deus abençoe a todos nós.